Olá, segundo ano. Aqui é o professor Humberto Júnior. Deixa eu ajeitar aqui esse microfone, ver se vocês estão ouvindo direito. Pronto. Aqui é o professor Humberto Júnior, né? Vamos continuar nossa aula sobre botânica. Na aula passada, vou colocar aqui o meu marca-texto. Pronto. Na aula passada a gente falou sobre as briófitas e a introdução também ao reino vegetal, né? Falamos também sobre os grupos dos vegetais, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e as angiospermas. Vamos estudar de acordo com o menos evoluído para o mais evoluído. Falamos também sobre as características gerais de cada uma delas. E começamos também a falar especialmente sobre as briófitas, características, reprodução, exemplos, a importância, na natureza. São vegetais pioneiros, são vegetais muito simples, enfim, deixamos bem claro todas as características das briófitas. O segundo grupo, que a gente vai ver hoje, são as pteridófitas. Lembrando, mais uma vez, segundo ano, quando forem estudar, quando estiverem assistindo a videoaula, esquece um pouquinho o celular, esquece televisão, tá bom? Desativa aquele WhatsApp e vamos prestar atenção para ficar bem, compreender bem o assunto, tá bom? Então vamos lá. O segundo grupo de vegetais são as pteridófitas, né? Elas são mais evoluídas do que as briófitas e a gente vai ver por quê. Qual característica faz elas serem evoluídas a mais, né? Que característica elas possuem a mais do que as briófitas. Então, as pteridófitas, os exemplos mais comuns são as samambaias. Com certeza vocês conhecem. Com certeza uma avó de você tem uma dessa aqui em casa, ó, pendurado lá no suspensa, né? Temos também avencas. Todas elas são exemplos de pteridófitas, né? As pteridófitas, elas são plantas chamadas de traqueófitas. Professor, o que é isso, traqueófitas? São plantas que possuem vasos condutores de seiva. Ou seja, são plantas vasculares. Possuem os vasos condutores de seiva que transportam a seiva tanto da raiz para as folhas quanto das folhas para as raízes. Lembrando que as briófitas, elas são plantas o que? Avasculares. Então, para as pteridófitas que já são plantas vasculares, ou seja, traqueófitas, isso a gente já pode dizer que já é o que? Uma característica evolutiva. E, professor, o que qual a principal evolução que a aquisição evolutiva delas possuírem esses vasos condutores de seiva? Primeiro, as pteridófitas, elas possuem o que? Podem atingir grandes alturas, diferente das briófitas que eu expliquei na aula passada, que são plantas que possuem o que? Pequenas dimensões, ou seja, no máximo 10 centímetros de comprimento. Já as pteridófitas, elas podem atingir grandes alturas por causa dos vasos, que faz com que a seiva possa ser transportada tanto das raízes para as folhas, quanto das folhas para as raízes. Essa seiva, ela é chamada de xilema e floema, que a gente vai lá na frente a gente estuda separado sobre elas. Essa característica delas serem traqueófitas, ou seja, vasculares, permitiu que as pteridófitas elas possuem um habitat mais variado, ou seja, elas não são mais restritas apenas em locais úmidos com muita água, ou seja, ela já pode ser encontrada em outros locais. E possuir vasos condutores de seiva vai facilitar o que? A sobrevivência no meio terrestre. Diferente das briófitas, que se você colocar ela no local seco, ela morre, as pteridófitas já têm o que? Uma resistência a mais. Entenderam? Vamos lá. As pteridófitas também são as primeiras plantas chamadas de cormófitas, né? Cormófitas. Que é isso, professor? São plantas que possuem raiz, caule e folhas. Professor, as briófitas possuem isso? Se vocês voltarem no vídeo anterior, vocês vão ver que as briófitas não possuem essas estruturas. Elas possuem o que? Rizóide, cauloide e filóide. São estruturas muito simples que de longe lembram
essas estruturas aqui, raiz, caule e folha. Então aqui a gente já pode dizer também que é uma aquisição que é evolutiva, porque as pteridófitas possuem estruturas verdadeiras. Aqui na imagem então, estamos vendo o que? Raiz, o caule que ele fica rente ao solo e as folhas para realizar a fotossíntese. Né? Isso permite o que, professor? A divisão de trabalho entre os órgãos da planta, ou seja, a raiz absorve os nutrientes, o caule sustenta, envia os nutrientes para as folhas realizam fotossíntese, distribuem os nutrientes, ou seja, cada parte da planta ela vai ter uma função. As briófitas, elas dependiam, né? Lembra que eu falei, professor, como é a nutrição das briófitas? A nutrição é feita de célula a célula, de uma célula para a outra. Então aqui ela já é bem mais organizada. As pteridófitas ela já é bem mais organizado, né? Já existe uma organização. E para a gente estudar, vamos pegar a planta de uma samambaia, aquela planta que a avó de vocês tem em casa, com certeza. Então, se você pegar uma samambaia em casa, você vai ver que de trás das folhas dela, eu mostro até isso na sala de aula, mas vocês podem ver aqui, eu peguei duas imagens bem interessantes. Se você pegar as folhas dela aqui, e olhar de trás dela, vocês vão ver umas estruturas, uns carocinhos escuros, de cor marrom, atrás das folhas. Esses carocinhos aqui são chamados de soros. E qual a função dos soros, professor? A função dos soros é produzir outra estrutura reprodutora que consegue reproduzir da planta, que são chamados esporos. Né? Então, soros são estruturas presentes atrás das folhas das pteridófitas com a função de produzir esporos, que a gente vai ver também lá na imagem. Aqui, se você olhar de trás, tem centenas e até milhares dessas estruturas aqui de trás de todas as pteridófitas. Né? Então temos aqui o caule que fica rente ao solo. Do caule nascem o quê? As folhas, e das folhas vamos encontrar as estruturas, os soros, que nele vamos encontrar essas estruturas chamadas de esporângios, e dos esporângios vão ocorrer várias divisões celulares que vão produzir os soros que serão liberados no ambiente. Tá bom? Eita, professor, agora colocou uma imagem aqui, bem complicada. Mas eu coloquei duas imagens que vocês vão entender rapidinho. Aqui é uma reprodução, o ciclo de reprodução das pteridófitas. Professor, tem como lembrar um pouquinho da reprodução das briófitas? Vamos lá. Isso aqui está no vídeo anterior que foi explicado. As briófitas, só para a gente saber das pteridófitas, vamos estudar um pouquinho, relembrar um pouco das briófitas. As briófitas possuem estrutura que é chamada de gametófito, que é a estrutura que vai produzir os gametas, e uma fase que é chamada de esporófito, que vai produzir os esporos. Quando os esporos são liberados, o esporófito acaba se degenerando, ou seja, sobra apenas o gametófito. Então a gente diz que o gametófito das briófitas é a fase duradoura, que vai durar durante toda a vida do vegetal. Enquanto o esporófito é a fase passageira. Produziu os esporos, liberou os esporos, ele se degenera e o que? Morre. Professor, e as pteridófitas, elas também possuem? Sim, elas possuem uma fase chamada de gametófito, uma fase que vai produzir quem? Os gametas, e vai também possuir uma fase chamada de esporófito, uma fase que vai produzir o que? Os esporos. O gametófito é masculino, ele é chamado de que? Anterozoide. O gametófito que vai produzir o gameta feminino, ele é chamado de que? Oosfera. Arquegônio é o local onde vai ficar contido a oosfera, o local onde vai entrar os anterozoides para ocorrer a fecundação. Então a gente vê que nas briófitas ela possui um tipo de reprodução sexuada e assexuada. Uma parte passageira, que é o chamado esporófito, uma parte que é dominante, que é a fase duradoura, que é chamada de gametófito. Isso nas briófitas. Agora vamos passar lá para as pteridófitas. As pteridófitas elas também possuem uma fase que é duradoura e outra fase que é passageira. Temos a fase aqui produtora de esporos.
A fase produtora de esporos, aqui com os esporângios produzindo esporos, ela é chamada de fase duradoura. A fase passageira das pteridófitas, que produz gametas, chamada de gametófito, é chamada de passageira. Ou seja, produziu os gametas, ocorreu a fundação, essa parte se degenera. Durante o que vai permanecer durante toda a vida do vegetal, da pteridófita, é essa fase aqui, ó, o esporófito. Nas briófitas é o contrário, o esporófito é passageiro, o gametófito é duradouro. Nas pteridófitas já é diferente, né? O esporófito é duradouro e o gametófito é o que? Passageiro. Então vamos imaginar como é que ocorre essa reprodução, essa formação. Aqui temos a planta, vamos supor que temos aqui uma samambaia, aquelas estruturas bem pequenininhas lá, ó, que para os soros, que produz o quê? Produz os esporângios, que liberam os esporos. Os esporos, eles são N, né? São haploides. Eles são liberados no ambiente. Na hora que ele encontra a água ou um ambiente úmido, ele vai se transformar numa estrutura que é chamada de protalo, que é essa estrutura aqui, ó. Ela tem um formato de um coração e tem umas ramificações totalmente aquáticas. Ela fica na água em ambiente úmido. O protalo, ele é o gametófito chamado de hermafrodita. Por que, professor, hermafrodita? Porque ele produz gametas masculinos e gametas femininos. Professor, como é o nome do gameta masculino? Aqui embaixo, ó, anterozoide. Ele é produzido numa estrutura do protalo chamada de anterídeo. E como é que é chamado o gameta feminino? Oosfera. Ele é produzido numa estrutura da planta chamada de arquegônio. Ou seja, quando o protalo ele vai liberar os anterozoides vão nadar e vão fecundar a oosfera. Quando fecundou a oosfera, vai nascer uma estrutura em cima dele aqui, ó, que é chamado esporófito. Quando ele já estiver grande e começar a realizar a fotossíntese, essa parte aqui de baixo ela vai se degenerar. Professor, que parte de baixo é essa aqui? Porque o protalo. Ela se degenera e o esporófito cresce, completando o que? O ciclo. Ou seja, a gente tem uma parte que se reproduz sexuadamente e outra parte se reproduz o que? Assexuadamente. Apesar das pteridófitas serem vegetais mais evoluídos do que as briófitas, elas ainda dependem da água para a sua o que? Reprodução. Porque os anterozoides têm que nadar na água para encontrar a osfera, tá certo? Aqui, com base na imagem, eu coloquei algumas observações, né? O esporófito no início é aclorofilado, porque ele ainda depende do gametófito, do protalo. Tem um vídeo lá na frente, eu vou mostrar para vocês bem resumindo essa parte. O esporófito, ao se desenvolver, suga as reservas nutritivas do gametófito. O gametófito degenera-se e o esporófito torna-se clorofilado. A fase do gametófito e a fase do esporófito. Lembra que eu falei? Gametófito nas pteridófitas é a fase temporária. Nas briófitas é a duradoura, né? E no esporófito, nas pteridófitas é a fase duradoura e nas briófitas é a fase passageira, temporária, certo? Atenção nesse quadro, vamos supor que a gente está na sala de aula e vamos ver como é que ocorre a produção das pteridófitas. Professor, isso cai no vestibular? Cai, então prestem bastante atenção, que depois a gente vai ter também atividade referente a essa parte, tá bom? Então vamos lá. Aqui vamos supor que a gente tem aqui, ó, a planta, uma samambaia, né? A samambaia ela possui estrutura, ela é o esporófito, ela é a parte duradoura da planta, né? Nessa estrutura das folhas da samambaia vamos encontrar o que? Os esporófilos, são estruturas que sustentam os soros, que possuem quem? Os esporângios. E os esporângios são estruturas produtoras de que? De esporos. Os esporos, quando são lançados diretamente pela planta, na hora que eles encontram uma estrutura úmida ou até mesmo a água, porque depende da água para a sua reprodução, eles vão germinar. E quando eles germinarem,
né, os esporos, ele vai criar uma estrutura. Em biologia a gente diz que é um coração com barba, que parece mesmo. Ele tem um formato de um coração, umas estruturas aqui chamadas uns fios, né, umas fibras que ela é bem microscópica. Então essa estrutura é chamada de protalo, e o protalo das pteridófitos é chamado de quê? De gametófito. É uma estrutura produtora de gameta. O gameta, o protalo, ele é hermafrodita, quer dizer que ele vai produzir os dois tipos de gameta, o gameta masculino e o gameta feminino. O gameta masculino é chamado de anterozoide e o gameta feminino é chamado de que? Oosfera. Tá bom? Pronto, vamos lá. O anterídeo é o local que abriga os anterozoides, né? Quando eles já estão maduros, já prontos para nadar, eles saem do protalo, que é essa parte aqui, e vão nadar em direção à estrutura feminina. Professor, que estrutura é essa feminina? O chamado arquegônio. Dentro do arquegônio vamos encontrar o que? A oosfera, que é o gameta feminino da pteridófita. Quando o anterozoide nada até ela, ocorre a fecundação, ou seja, ocorreu a fecundação e aquela estrutura, o gameta, né, ele vai se desenvolver. Ele vai ficar ainda aqui sobre o protalo, né, e ele vai começar a se desenvolver em cima da planta. Pronto. Ocorreu a fecundação. Ocorreu a fecundação, vai nascer uma estrutura, né, em cima do prótalo. Que estrutura é essa que vai nascer, professor? Vai ser o esporófito, que vai ser essa fase aqui, ó. Só que ele ainda é jovem, ou seja, o zigoto vai se desenvolver. O zigoto foi o que? É resultado da fecundação. O anterozoide fecundou a osfera, nasceu o zigoto, ele vai ficar grudadinho aqui em cima do prótalo, ó. Na hora que o esporófito crescer, ele vai crescer aqui em cima, só que ele ainda é um esporófito jovem, né? Ele ainda não realiza fotossíntese. Então ele vai sugar os nutrientes dessa parte aqui do protalo, né? Falando protalo, do protalo. E quando ele crescer e já realizar fotossíntese, essa parte aqui ela vai se degenerar. Por isso que o protalo, que é o gametófito, é a fase passageira da pteridófita, porque quando essa parte cresce, ele acaba morrendo. Então ele se degenera e a planta cresce em local já fixo, já consegue já se sustentar sozinha, completando o que? Todo o ciclo de reprodução. Então, gente, esse é o ciclo de reprodução das pteridófitas, tá certo? Voltando, pronto. Opa. Espera aí que deu tilt aqui. Pronto, vamos lá. Então, as pteridófitas são importantes para a cadeia alimentar, né? Elas produzem, o caule dela é muito utilizado. As pteridófitas a gente vê muito na ornamentação, na obtenção do xaxim, que é feito do caule do samambaiuçu, aquela parte quando a pessoa faz, sabe aquelas estruturas que o pessoal coloca a planta dentro, ela parece fibra de coco, então ela é xaxim, ele é feito do caule da samambaiuçu, que é uma pteridófita muito grande, né? Então temos aqui uma estrutura, umas fibras que é muito utilizado em plantas, né, para as pessoas que gostam de deixar o local úmido, para cultivar orquídeas, né? Por causa que as pessoas estavam comercializando essa parte aqui da planta, tinha que matar a planta para retirar essa fibra dela, a samambaiaçu corre risco de extinção, né? Essa parte aqui ela é utilizada para, como eu falei para vocês, para as plantas, né? Elas se desenvolvem dentro.
né? Hoje em dia já não usa mais, é proibido, porque acaba matando a pteridófita que já está em extinção. Hoje em dia já uma alternativa é utilizar a fibra de coco. Na próxima aula a gente continua com o nosso grupo de vegetais chamado de gimnospermas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. No Google Sala de Aula eu vou passar uma atividade para vocês, então vocês fiquem ligados lá e até a próxima segundo ano. Até mais. Olá, bem-vindos ao quadro. Na última aula, começamos o ciclo de vida das pteridófitas e nesta aula vamos continuar este ciclo. Então, relembrando, nós temos o esporófito, que é a fase dominante do ciclo de vida da planta. No esporófito há esporófilos, que são as folhas férteis, onde nós encontramos os esporângios, que através da meiose irão produzir esporos. Estes esporos, então, quando liberados, ao encontrar condições favoráveis, irão germinar. E da germinação desses esporos se desenvolve por sucessivas multiplicações mitóticas uma estrutura em formato de coração, que é denominada de prótalo. E ele representa o gametófito da samambaia. Nas samambaias, o prótalo é uma estrutura hermafrodita e, quando maduro, irá desenvolver as estruturas reprodutoras femininas e masculinas. Como nas briófitas, a estrutura reprodutora masculina é denominada de anterídeo. Os anterídeos irão produzir os anterozoides, que são os gametas masculinos, também flagelados. No mesmo gametófito, encontramos a estrutura reprodutora feminina, que é o arquegônio. E na base deste arquegônio está a oosfera, que é o gameta feminino. E aí, como esses gametas, então, irão se encontrar? Os anterídeos liberam os anterozoides, que nadam sob a superfície umedecida do prótalo. Estes anterozoides vão, então, nadando até encontrar a oosfera, que está no arquegônio, promovendo a fecundação. Ocorre, então, a fecundação, formando o zigoto, que está sob o arquegônio do nosso gametófito. Então, temos aqui o arquegônio com o zigoto. O zigoto desenvolve o embrião, que fica aqui sobre o prótalo, recebendo nutrientes. As células do embrião em desenvolvimento se diferenciam, formando a raiz, o caule e as folhas. Definindo a organização básica do esporófito, que neste caso é ainda um esporófito jovem. Essas raízes, então, entram em contato com o solo e começam a absorver água e nutrientes. E as folhas também se diferenciam e começam a fazer a fotossíntese, produzindo assim o seu próprio alimento e fazendo com que este esporófito fique independente do gametófito, que é o prótalo. O gametófito irá degenerar e, na maturidade, este esporófito desenvolve os esporófilos, que passam a produzir novos esporos, fechando assim o nosso ciclo.
E aí, classificando a ploidia das estruturas, o gametófito, que veio do desenvolvimento dos esporos, será haploide. O arquegônio e o anterídeo também serão haploides, por fazerem parte do gametófito. E como produzem gametas por mitose, estes gametas são também haploides. O zigoto que surgiu da fecundação será uma estrutura diploide, 2N, assim como o embrião e o esporófito jovem. O esporófito maduro também é diploide, fechando assim o nosso ciclo. Então, pessoal, essa é a reprodução sexuada das pteridófitas. Lembrando a alternância de gerações que ocorre entre o gametófito haploide e o esporófito diploide. E aí, pessoal, muitas espécies de pteridófitas também apresentam a reprodução assexuada, que neste caso ocorre por brotamento. Então, temos aqui o esporófito de uma samambaia com seus folíolos e o rizoma, que é o caule subterrâneo. E aí, neste rizoma, crescem e brotam pontos vegetativos, que irão originar raízes e folhas. E a fragmentação do rizoma entre esses pontos vegetativos pode isolar novas plantas, formando então novos esporófitos. E este processo então é o brotamento, um tipo de reprodução assexuada. Então, pessoal, terminamos aqui o ciclo de vida das pteridófitas. E antes de entrarmos para o novo grupo, o grupo das gimnospermas, eu queria resolver com vocês alguns exercícios sobre briófitas e pteridófitas. Então, não percam. Até a próxima. Obrigada!